O chefe milionário fingia frieza no escritório. Ela sentia o coração acelerar a cada encontro. Um beijo repentino quebrou todas as regras e mudou para sempre o destino dos dois. Antes de continuar, comenta aqui: qual parte dessa história mais tocou seu coração até agora? Sua participação é o que faz esse canal crescer. E aproveita para se inscrever, porque o final dessa história tem uma reviravolta tão grande que nem novela ousaria mostrar. O despertador tocou às 6 da manhã com sua insistência cruel, como sempre fazia nos últimos 3 anos. Letícia Bandeira abriu os olhos devagar, sentindo o peso familiar da ansiedade se instalando em seu peito, antes mesmo de seus pés tocarem o chão frio do apartamento em Perdizes. Através da janela pequena do quarto, o céu de São Paulo ainda guardava tons acinzentados da madrugada, e ela sabia que mais um dia de correria a esperava. Levantou-se em silêncio para não acordar Thaís, sua melhor amiga e companheira de apartamento, que provavelmente havia dormido tarde novamente, trabalhando em mais um projeto freelancer de programação. O apartamento de 2 quartos que dividiam era modesto, mas havia sido o refúgio delas durante os últimos 2 anos. As paredes, descascadas, e a torneira da cozinha que gotejava constantemente eram problemas menores comparados ao alívio de ter um teto sobre a cabeça em uma cidade que parecia engolir os sonhos de quem não tinha condições de alimentá-la financeiramente todos os meses. Letícia preparou um café ralo e pegou seu celular para verificar as notificações. 16 mensagens não lidas, a maioria do banco alertando sobre o saldo baixo da conta. Suspirou fundo e colocou o aparelho no modo silencioso. Não estava preparada para lidar com a realidade financeira antes das 7 da manhã. Ainda tinha que se arrumar, pegar 2 ônibus e chegar ao escritório da agência de comunicação, onde trabalhava como analista há 4 anos, sempre com a esperança de que sua dedicação seria reconhecida com uma promoção que nunca chegava. Enquanto escovava os dentes, olhou para o próprio reflexo no espelho pequeno do banheiro. Aos 27 anos, sentia que carregava o cansaço de alguém muito mais velho. Os cabelos castanhos precisavam de um retoque na raiz há meses, mas tratamentos de beleza eram luxos que não cabiam no orçamento apertado. Mesmo assim, havia algo em seus olhos castanhos que resistia a se apagar completamente. Uma chama pequena, mas persistente, que a lembrava diariamente de que ela tinha talento, tinha sonhos, e que um dia as coisas poderiam ser diferentes. A rotina matinal seguiu seu curso automático. Letícia escolheu uma blusa social que havia comprado em uma liquidação 2 anos antes, uma saia preta que disfarçava bem o fato de estar ligeiramente desbotada, e a única sandália de salto baixo que possuía. No espelho do guarda-roupa, ajeitou a roupa e tentou projetar a confiança que nem sempre sentia. Aparências importavam no mundo corporativo, e ela havia aprendido a arte de parecer mais próspera do que realmente era. Na cozinha, encontrou um bilhete de Thaís grudado na geladeira. Lê, consegui mais um projeto. Talvez role uma grana extra esse mês. Não esquece que temos que conversar sobre a situação do aluguel. Beijo. Letícia sorriu tristemente. Thaís sempre tentava ser otimista, mas ambas sabiam que estavam caminhando na corda bamba financeira há tempo demais. Os projetos freelancer eram irregulares e a renda fixa de Letícia mal cobria as despesas essenciais. O trajeto até o trabalho foi marcado pelo trânsito caótico típico de São Paulo. No ônibus, espremida entre outros trabalhadores que compartilhavam da mesma expressão de resignação cansada, Letícia aproveitou para revisar mentalmente a apresentação que faria naquela tarde para um cliente importante. Havia passado 3 noites seguidas aperfeiçoando cada slide, cada argumento, cada detalhe visual. Sabia que seu trabalho era impecável, mas também sabia que na agência onde trabalhava, ser mulher, jovem e sem sobrenome influente significava ter que trabalhar 3 vezes mais para receber o mesmo reconhecimento. Chegou ao escritório 17 minutos antes do horário, como sempre fazia. A agência São Paulo Comunicação ocupava o 12º andar de um prédio comercial na Vila Olímpia, e as janelas amplas ofereciam uma vista parcial da cidade que nunca deixava de impressioná-la.
Havia algo hipnótico em observar o movimento incessante lá embaixo. Milhões de pessoas perseguindo seus objetivos, seus sonhos, suas sobrevivências. Bom dia, Letícia. A voz de Marina, a recepcionista, a trouxe de volta à realidade. O Rodrigo está te procurando desde cedo. Parece importante. Rodrigo Mendes era seu supervisor direto, um homem na casa dos 40 que oscilava entre momentos de reconhecimento genuíno pelo trabalho dela e períodos de frieza profissional que a deixavam insegura sobre sua posição na empresa. Letícia guardou a bolsa na gaveta da mesa e se dirigiu à sala dele, sentindo o familiar frio na barriga que sempre a acompanhava quando era convocada para conversas inesperadas. Letícia, senta aí. Rodrigo apontou para a cadeira em frente à sua mesa, sem levantar os olhos dos papéis que analisava. Temos que conversar. O tom dele não era animador. Letícia se acomodou na cadeira, mantendo a postura ereta e as mãos cruzadas no colo, uma posição que havia aprendido a adotar em momentos de tensão profissional. Esperou ele terminar de ler o que quer que fosse tão importante quanto para fazê-la aguardar em silêncio. A apresentação de hoje para a construtora Almeida foi cancelada. Rodrigo finalmente disse, ainda sem olhar diretamente para ela. Eles decidiram mudar de agência. Letícia sentiu o estômago afundar. Havia investido dias de trabalho intenso naquela apresentação, e a construtora Almeida representava uma conta significativa para a agência. Mais importante ainda, uma apresentação bem-sucedida poderia finalmente abrir as portas para a promoção que ela perseguia há tanto tempo. Mas por quê? Perguntou, tentando manter a voz firme. Houve algum problema com nossa proposta? Não exatamente. Rodrigo finalmente a encarou, e ela percebeu algo estranho em sua expressão. Eles preferiram uma abordagem mais conservadora. Decidiram contratar a agência do Bruno Castellano. O nome atingiu Letícia, como um soco. Bruno Castellano era filho de uma família tradicional de publicitários paulistanos, dono de uma agência boutique que atendia principalmente clientes de alto padrão. Ele havia sido colega dela na faculdade e sempre deixara claro que considerava pessoas como ela, de origem humilde, sem conexões familiares no meio, como invasoras em um território que tradicionalmente pertencia à elite. Entendo, ela disse, embora entendesse muito mais do que gostaria. O mercado publicitário em São Paulo ainda funcionava muito, baseado em relações pessoais e indicações. Sobrenomes conhecidos e círculos sociais específicos abriam portas que o talento puro nem sempre conseguia atravessar. Olha, Letícia, Rodrigo continuou, agora com um tom que tentava ser consolador. Seu trabalho é excelente, sempre foi, mas às vezes os negócios funcionam de maneira que vai além da qualidade técnica. Você entende, né? Ela entendia perfeitamente. Entendia que sua origem do interior da Bahia, sua formação em universidade pública, sua falta de contatos influentes, tudo isso pesava contra ela em um mundo onde o networking muitas vezes valia mais que o conhecimento. Entendia que poderia ser a melhor profissional da agência e, ainda assim, ver oportunidades escorregarem por suas mãos por razões que não tinham nada a ver com competência. Claro, respondeu forçando um sorriso profissional. Alguma outra coisa? Rodrigo pareceu aliviado por ela não ter feito drama. Por enquanto não. Ah, e Letícia, não deixa isso te desanimar, viu? Outras oportunidades vão aparecer. Letícia assentiu e saiu da sala, mantendo a compostura até chegar ao banheiro feminino. Lá, apoiou as mãos na pia e respirou fundo algumas vezes, observando seu reflexo no espelho. Não chorou. Havia passado da fase de chorar por decepções profissionais. Agora sentia apenas um cansaço profundo e a crescente certeza de que precisava repensar completamente sua estratégia de vida. O resto da manhã passou em piloto automático. Letícia organizou relatórios, respondeu e-mails e participou de reuniões, mas sua mente estava em outro lugar. Calculava mentalmente as contas do mês, tentava imaginar alternativas de carreira, pensava na mãe em Salvador, que dependia da pequena quantia que ela conseguia enviar mensalmente. Marinalva Bandeira
Havia trabalhado a vida inteira como doméstica para conseguir criar a filha sozinha e agora, aos 62 anos, enfrentava problemas de saúde que limitavam sua capacidade de trabalho. Na hora do almoço, Letícia preferiu ficar no escritório. Comprou um sanduíche natural na lanchonete do térreo e voltou para sua mesa, aproveitando o silêncio do escritório vazio para colocar as finanças em dia. Abriu o aplicativo do banco no celular e encarou os números que já conhecia de cor. O salário entrava no dia 15 e hoje era dia 13. Tinha exatos R$ 120 na conta corrente, uma fatura de cartão de crédito vencendo no final da semana e a prestação do empréstimo estudantil que havia contraído anos atrás durante a faculdade. Pegou uma folha de papel e começou a fazer as contas de cabeça. Aluguel, condomínio, luz, água, internet, alimentação básica, transporte, remessa para a mãe. Não sobrava absolutamente nada. Na verdade, faltava. Sempre faltava. Havia meses em que ela e Thaís precisavam escolher entre pagar a conta de luz ou comprar comida suficiente para o mês inteiro. O telefone tocou, tirando-a dos cálculos deprimentes. Era um número que não reconhecia, mas decidiu atender mesmo assim. Letícia Bandeira? A voz masculina do outro lado era formal, quase robótica. Sim, sou eu. Aqui é Carlos Ribeiro, assistente executivo da Valkyra Tech. O Sr. Gustavo Valença gostaria de falar com a senhora hoje à tarde, se possível. É sobre uma oportunidade profissional. Letícia hesitou. Valkyra Tech era uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil e Gustavo Valença era uma figura quase lendária no mundo corporativo paulistano. Jovem, bilionário, conhecido por sua inteligência estratégica e também por sua frieza nas relações pessoais. O que uma empresa desse porte quereria com uma analista de comunicação de uma agência de médio porte? Que tipo de oportunidade? Perguntou. Prefiro não discutir detalhes por telefone. O Sr. Valença está disponível hoje às 15h30, se a senhora puder comparecer ao nosso escritório. Letícia olhou o relógio. 1h20 da tarde. Teria tempo de ir e voltar, mesmo que fosse apenas por curiosidade. E, honestamente, qualquer distração dos seus problemas financeiros seria bem-vinda. Pode ser, disse. Qual o endereço? Após anotar as informações e encerrar a ligação, Letícia ficou olhando para o papel onde havia escrito o endereço. Torre Valkyra, Avenida Faria Lima, um dos endereços mais prestigiosos de São Paulo. Tentou imaginar que tipo de proposta poderia estar esperando por ela, mas não conseguia formar nenhuma hipótese que fizesse sentido. Talvez fosse sobre algum projeto de comunicação para a empresa. Talvez alguém tivesse indicado seu trabalho. Passou o restante do almoço tentando se concentrar nos e-mails, mas a curiosidade a corroía por dentro. Às 2h40 inventou uma desculpa sobre compromisso médico e saiu do escritório. O trajeto até a Faria Lima levou 40 minutos de transporte público e a cada estação que passava sentia-se mais nervosa e mais fora de lugar. A Torre Valkyra era ainda mais imponente pessoalmente do que nas fotos. 42 andares de vidro e aço que refletiam o céu paulistano, com um lobby de mármore que parecia maior que seu apartamento inteiro. Letícia se aproximou da recepção, tentando não demonstrar o quanto estava intimidada. Tenho um compromisso com o Sr. Gustavo. Valença, disse a recepcionista, uma mulher elegante que usava um terno que provavelmente custava mais que o salário mensal de Letícia. Letícia Bandeira. Sim. A recepcionista fez uma ligação rápida e depois sorriu de volta. 38º andar. O elevador à direita. A subida foi silenciosa e vertiginosa. Letícia aproveitou o reflexo nas portas do elevador para verificar se estava apresentável. A blusa social que havia escolhido de manhã, de repente, parecia inadequada para o ambiente. Mas não havia muito que pudesse fazer sobre isso agora. O 38º andar era ocupado inteiramente pelos escritórios executivos. Paredes de vidro permitiam uma vista panorâmica da cidade e o silêncio era quase sepulcral. Uma assistente a conduziu através de um corredor longo até uma porta dupla de madeira escura. O Sr. Valença a receberá agora, disse a assistente.
batendo discretamente antes de abrir a porta. O escritório de Gustavo Valença era exatamente o que Letícia esperaria do CEO de uma empresa bilionária. Minimalista, mas claramente caro. Uma mesa de vidro ocupava o centro do ambiente, cercada por cadeiras de couro italiano. As paredes eram decoradas com obras de arte moderna que ela não soube identificar, mas que obviamente custavam fortunas. E atrás, da mesa, de pé com as mãos nos bolsos de um terno impecavelmente cortado, estava o próprio Gustavo Valença. Aos 34 anos, ele era diferente do que Letícia havia imaginado com base nas fotos de revista. Mais alto, mais imponente, com uma presença que preenchia o ambiente. Os cabelos castanhos escuros estavam perfeitamente penteados, e os olhos azuis a analisaram com uma intensidade que a fez se sentir como se estivesse sob um microscópio. Havia algo quase robótico em sua postura, como se cada gesto fosse calculado para transmitir controle absoluto. Senhora Bandeira, ele disse, indicando uma das cadeiras. A voz era grave, sem traços de calor humano. Obrigado por vir. Letícia se sentou, cruzou as pernas e tentou projetar mais confiança do que sentia. Senhor Valença, tenho que admitir que estou curiosa sobre essa oportunidade profissional. Gustavo caminhou até a janela, ficando de costas para ela por alguns segundos que pareceram eternos. Quando se virou, havia algo diferente em sua expressão. Não exatamente mais humano, mas pelo menos mais direto. Vou ser franco com a senhora Letícia. Posso chamá-la de Letícia? Ela assentiu. Esta não é exatamente uma oportunidade profissional no sentido tradicional. É algo muito mais específico e talvez mais complicado. Letícia sentiu um arrepio de alerta subir pela espinha. Como assim? Gustavo voltou a se sentar, apoiou os cotovelos na mesa e a encarou diretamente. Preciso me casar nos próximos 3 meses e gostaria de fazer uma proposta à senhora. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que Letícia conseguia ouvir o próprio coração batendo. Ela piscou algumas vezes, tentando processar o que havia acabado de ouvir. Certamente havia entendido errado. Desculpe, disse devagar, mas acho que não entendi. Entendeu perfeitamente. A voz dele permaneceu no mesmo tom neutro. Meu pai faleceu há 2 anos e deixou uma cláusula específica em seu testamento. Para manter o controle exclusivo da Valkyra Tech, preciso estar casado antes do meu 35º aniversário. Caso contrário, as ações passam para meu primo, Leandro Valença. Letícia continuou olhando para ele, esperando que dissesse que era uma brincadeira, que ele riria e explicaria qual era a verdadeira razão do encontro. Mas a expressão de Gustavo permanecia absolutamente séria. E o que isso tem a ver comigo? Perguntou finalmente. Pesquisei discretamente sua situação financeira. A frieza com que ele disse isso a fez estremecer. Sei das suas dificuldades, da situação da sua mãe do empréstimo estudantil em atraso. Sei que recebeu uma notificação de despejo há 3 dias. Letícia sentiu o sangue gelar. Como o senhor sabe disso? Tenho recursos para investigar pessoas quando necessário. Gustavo fez uma pausa, como se estivesse dando tempo para ela absorver a informação. A proposta é simples. Um casamento de conveniência por 12 meses. Em troca, todas as suas dívidas serão quitadas, sua mãe receberá assistência médica completa e, ao final do período, a senhora receberá uma compensação financeira considerável. Letícia se levantou da cadeira tão rapidamente que quase tropeçou. O senhor está louco? Estou sendo prático. Gustavo permaneceu sentado, inalterado por sua reação. Preciso de uma esposa que compreenda que se trata de um acordo comercial, sem expectativas românticas ou complicações emocionais. A senhora precisa de estabilidade financeira. É uma solução mutuamente benéfica. Uma solução. Letícia respirou fundo, tentando manter a calma. Senhor Valença, eu nem o conheço. E o senhor claramente não me conhece também, porque se conhecesse, saberia que eu jamais aceitaria uma proposta tão absurda. 2 milhões de reais, ele disse simplesmente. Letícia parou no meio da frase que estava começando a pronunciar. O quê? 2 milhões de reais ao final, dos 12 meses.
além das dívidas quitadas e dos custos médicos da sua mãe. Gustavo se levantou e caminhou até uma pasta sobre o aparador. Também teria direito a residir na minha cobertura, com mordomia completa e liberdade para manter suas atividades profissionais. A cabeça de Letícia estava girando. 2 milhões de reais. Era mais dinheiro do que ela conseguiria juntar em 2 décadas trabalhando na agência. Era a diferença entre uma vida inteira de luta financeira e segurança permanente. Era a possibilidade de dar à mãe o tratamento médico que precisava, de quitar todas as dívidas, de finalmente respirar, tranquila. Por que eu? Perguntou, ainda tentando entender a situação surreal em que se encontrava. Porque a senhora não faz parte do meu círculo social, o que elimina complicações futuras. Porque tem uma reputação profissional sólida, o que dará credibilidade ao relacionamento. E porque, francamente, sua situação financeira garante que levará a proposta a sério. A brutalidade honesta da resposta foi como um tapa na cara. Gustavo não estava tentando ser cruel, ela percebeu. Para ele, estava simplesmente expondo os fatos de uma transação comercial. Mas isso, de alguma forma, tornava tudo ainda mais humilhante. E se eu me recusar? Então procurarei outra pessoa. Ele voltou a se sentar e abriu a pasta. Mas devo mencionar que a notificação de despejo vence em 27 dias. Letícia fechou os olhos. É claro que ele sabia disso também. Sabia que ela estava desesperada, que não tinha opções, que estava literalmente contra a parede. A invasão de privacidade a incomodava profundamente, mas não tanto quanto a consciência de que ele estava certo. Em 27 dias, ela e Thaís estariam na rua. Preciso pensar, disse. Naturalmente. Gustavo tirou um cartão de visita da pasta e o entregou a ela. Meu número particular. Pode me ligar quando tiver uma resposta. Letícia pegou o cartão e o olhou por alguns segundos. Era de papel extremamente grosso, com letras douradas em relevo. Até os cartões de visita dele eram caros. Uma pergunta, disse antes de se dirigir à porta. Por que não se casa com alguém do seu próprio círculo social? Certamente não faltam mulheres interessadas em se casar com Gustavo Valença. Pela primeira vez desde que entrara no escritório, ela viu algo que poderia ser uma expressão genuinamente humana cruzar o rosto dele. Uma sombra de algo que poderia ser cansaço ou desilusão. Porque mulheres do meu círculo social têm expectativas que vão além de um contrato comercial, ele respondeu. Acreditam em amor, em relacionamentos reais, em felizes para sempre. Não posso oferecer isso a ninguém. A honestidade crua da afirmação a pegou desprevenida. Por um momento, em vez do CEO bilionário, ela viu um homem que parecia genuinamente acreditar que era incapaz de sentimentos verdadeiros. Entendo, disse, embora não tivesse certeza se realmente entendia. Letícia, Gustavo a chamou quando ela já estava na porta. Se decidir aceitar, quero que saiba que seria tratada com respeito absoluto. Este seria um acordo, entre iguais, com limites claros e expectativas bem definidas. Ela assentiu e saiu do escritório, sentindo-se como se estivesse flutuando em um sonho estranho. O trajeto de volta para a agência passou em uma névoa de pensamentos contraditórios. Parte dela estava indignada com a proposta, com a invasão de privacidade, com a frieza calculista de tudo aquilo. Outra parte, uma parte que ela tentava ignorar, estava calculando quanto 2 milhões de reais poderiam mudar sua vida. De volta ao escritório, fingiu trabalhar pelo resto da tarde, mas sua mente estava completamente ocupada com a conversa. Gustavo Valença havia colocado diante dela uma solução para todos os seus problemas financeiros. Mas a que custo? Casar-se com um estranho, mesmo que fosse apenas no papel, parecia uma linha que não deveria cruzar. Às 6 da tarde, quando finalmente chegou em casa, encontrou Thaís na cozinha, mexendo em uma panela de miojo. A amiga a cumprimentou com o entusiasmo usual. E aí, como foi o dia? Rolou alguma coisa interessante? Letícia a olhou e se perguntou como poderia começar a explicar o que havia acontecido. Como poderia dizer que um bilionário havia proposto casamento em troca de 2 milhões de reais? Foi diferente, disse finalmente. Thaís riu. Diferente como? Finalmente reconheceram seu talento na agência?
Não exatamente. Letícia se sentou à mesa da cozinha e observou a amiga. Thaís, aos 26 anos, ainda mantinha um otimismo que ela mesma havia perdido nos últimos meses. Acreditava que as coisas podiam melhorar, que o próximo projeto seria o grande diferencial, que a sorte mudaria. Como contar a ela sobre a proposta sem soar completamente insana? Thaís, disse devagar, se alguém oferecesse uma solução para todos os nossos problemas financeiros, mas fosse algo não convencional, você consideraria? A amiga parou de mexer o miojo e a encarou com curiosidade. Não convencional como? Estamos falando de trabalho ou de algo meio suspeito? Trabalho, de certa forma, mas bem não convencional. Lê, você está me assustando. Que tipo de proposta é essa? Letícia respirou fundo e decidiu que não conseguiria processar tudo sozinha. Contou para Thaís sobre a ligação misteriosa, sobre a ida à Torre Valquira, sobre a conversa surreal com Gustavo Valença. Quando terminou de relatar toda a proposta, as duas ficaram em silêncio por longos minutos. Espera, Thaís disse finalmente. Deixa eu entender. Gustavo Valença, o cara que está sempre nas capas das revistas, de negócios, te propôs casamento? Não exatamente casamento, um contrato de casamento, por R$ 2 milhões. Sim. Lê, isso parece filme. Tem certeza de que não foi pegadinha? Letícia tirou o cartão de visita da bolsa e mostrou à amiga. Bem real. Thaís examinou o cartão, depois olhou de volta para ela. E o que você vai fazer? Não sei. Parte de mim acha que é loucura completa. Outra parte... Letícia fez uma pausa. Thaís, em 27 dias vamos ter que sair daqui. Minha mãe precisa de cirurgia e não tem dinheiro para o plano de saúde particular. Eu devo 3 parcelas do empréstimo estudantil e os juros estão comendo viva. R$ 2 milhões resolveriam tudo isso. Mas é casamento, Lê. Mesmo que seja só no papel, é uma coisa séria. Eu sei. Letícia apoiou a cabeça nas mãos. Eu sei que é loucura. Sei que não conheço esse homem. Sei que pode dar tudo errado. Mas e se for a única chance que tenho de sair dessa situação? Thaís se sentou ao lado dela e pegou sua mão. Olha, eu não posso te dizer o que fazer. Isso é grande demais. Mas posso te dizer que, seja qual for sua decisão, estarei do seu lado. Letícia sorriu pela primeira vez desde de manhã. Thaís sempre conseguia dizer exatamente o que ela precisava ouvir. Passaram o resto da noite conversando sobre os prós e contras da proposta, analisando todos os ângulos possíveis, tentando imaginar como seria viver com um estranho por 12 meses. Quando finalmente foi para a cama, após meia-noite, Letícia ficou acordada olhando para o teto. O cartão de Gustavo estava na mesa de cabeceira, e ela o pegou algumas vezes para olhar o número. Uma parte dela queria ligar imediatamente e aceitar, só para acabar logo com a agonia da indecisão. Outra parte queria rasgar o cartão e fingir que nada daquilo havia acontecido. Mas sabia que não conseguiria fingir. A proposta estava ali, real e tentadora, oferecendo uma saída para todos os problemas que a mantinham acordada todas as noites. R$ 2 milhões, uma vida completamente nova, a possibilidade de finalmente ajudar a mãe, de quitar todas as dívidas, de começar de novo. A pergunta era, que preço estava disposta a pagar por essa liberdade? E enquanto São Paulo continuava pulsando lá fora, com seus milhões de habitantes lutando suas próprias batalhas diárias, Letícia Bandeira se perguntava se estava prestes a tomar a decisão mais sensata ou mais imprudente de sua vida. 3 dias se passaram desde a conversa no escritório de Gustavo, e Letícia ainda não havia conseguido dormir uma noite completa. O cartão de visita estava sempre ao alcance das mãos, ora na bolsa, ora na mesa de cabeceira, ora entre as páginas de algum relatório do trabalho. Cada vez que olhava para ele, sentia uma mistura de ansiedade e curiosidade que a corroía por dentro. Na manhã de quinta-feira, enquanto preparava o café matinal com os últimos grãos que restavam no pote, o telefone tocou. Era um número desconhecido, mas desta vez ela reconheceu imediatamente a voz formal do outro lado da linha. Senhora Bandeira,
Aqui é a doutora Helena Carvalho, do Hospital Sírio-Libanês. Estou ligando sobre sua mãe, Marinalva Bandeira. O coração de Letícia disparou. O que aconteceu? Ela está bem? Sua mãe está estável, mas precisa ser internada para alguns exames mais detalhados. Os sintomas que ela apresentou na consulta da semana passada indicam a necessidade de uma investigação mais aprofundada. Letícia se apoiou no balcão da cozinha, sentindo as pernas fraquejarem. Marinalva havia mencionado brevemente que não estava se sentindo bem, mas havia minimizado a situação como sempre fazia, para não preocupar a filha. Que tipo de investigação? Precisamos descartar algumas possibilidades mais sérias. Os exames custam cerca de R$15 mil e seria recomendável que fossem feitos o quanto antes. R$15 mil. Letícia não tinha nem R$500 disponíveis naquele momento. Agradeceu à médica, disse que entraria em contato em breve e desligou o telefone com as mãos tremendo. Thaís apareceu na cozinha de roupão ainda sonolenta. Quem ligou tão cedo? Hospital. Minha mãe precisa de exames urgentes. A voz de Letícia saiu, mais fraca do que pretendia. Lê, quanto custa? R$15 mil. Thaís se sentou ao lado da amiga sem dizer nada. Ambas sabiam que não havia como conseguir essa quantia. Sabiam também que estava ficando cada vez mais claro qual seria a decisão de Letícia. No trabalho, ela passou a manhã inteira tentando se concentrar em relatórios e apresentações, mas sua mente estava completamente dispersa. A cada hora que passava, sentia o peso da responsabilidade aumentando. Não era apenas sobre ela e Thaís perdendo o apartamento, era sobre a saúde da mãe, sobre ter uma chance real de mudar completamente o rumo de suas vidas. Na hora do almoço, em vez de descer para a lanchonete, Letícia pegou o cartão de Gustavo e discou o número. Gustavo Valença. A voz dele atendeu no segundo toque, direta e profissional. Senhor Valença? É Letícia Bandeira. Houve uma pausa breve antes dele responder. Letícia, imagino que tenha uma resposta para minha proposta. Tenho algumas condições. Estou ouvindo. Letícia respirou fundo. Havia passado as últimas 3 noites elaborando mentalmente essa lista, pensando em cada detalhe que poderia protegê-la nessa situação surreal. Primeira condição: quero continuar trabalhando na agência. Não vou abrir mão da minha carreira. Aceito. Próxima. Segunda condição: minha amiga Thaís precisa morar conosco. Ela não tem para onde ir e não vou abandoná-la. Minha cobertura tem 4 suítes. Não será um problema. Terceira condição: quero total independência emocional. Isso é um acordo comercial, e ambos teremos liberdade para tomar nossas próprias decisões pessoais. Naturalmente. E quarta condição. Letícia hesitou por um momento, sabendo que essa era a mais importante. Se em algum momento sentimentos reais surgirem de qualquer um dos lados, isso precisa ser tratado com total honestidade. Não quero jogos emocionais ou manipulação. Desta vez, a pausa foi mais longa. Interessante condição, ele disse finalmente. Posso perguntar o motivo? Porque somos pessoas, Sr. Valença. E pessoas são imprevisíveis, mesmo quando tentam ser puramente racionais. Aceito todas as condições. A resposta veio sem hesitação. Quando podemos assinar o contrato? Hoje à noite, se possível. Minha mãe precisa de exames médicos urgentes. Às 20 horas no meu escritório. Traga a documentação necessária e sua amiga, se quiser que ela conheça os detalhes do acordo. Letícia desligou o telefone e ficou olhando para a tela por alguns segundos. Tinha acabado de aceitar se casar com um homem que mal conhecia. Estava prestes a mudar completamente, de vida por causa de uma situação financeira desesperadora. Parte dela se sentia como se estivesse traindo todos os seus princípios sobre relacionamentos e amor verdadeiro. Outra parte sentia um alívio enorme por finalmente ter uma solução real para seus problemas. O resto do dia passou em um borrão de nervosismo e preparação mental. Letícia saiu mais cedo do trabalho, inventando uma consulta médica, e foi para casa conversar com Thaís sobre os próximos passos. Então é isso? Thaís perguntou quando ela terminou de contar sobre a ligação. Você vai mesmo fazer isso?
Vou. Pela primeira vez em dias, a voz de Letícia soou firme. Thaís, não posso deixar minha mãe sem tratamento. Não posso deixar você na rua. E, honestamente, não consigo ver outra saída. E se ele for maluco? E se for algum tipo de golpe? Por isso você vem comigo hoje à noite. Quero que você veja o contrato também. Às 7h30 da noite, as duas amigas estavam no lobby da Torre Valquira novamente. Desta vez, o ambiente não parecia tão intimidador para Letícia. Talvez porque ela havia tomado uma decisão, ou talvez porque agora sabia que aquele lugar faria parte da sua vida pelos próximos 12 meses. O escritório de Gustavo estava diferente. Havia uma mesa menor preparada com vários documentos, e um advogado estava presente, um homem de meia-idade que se apresentou como Dr. Roberto Almeida. Gustavo usava um terno escuro e mantinha a mesma postura formal de sempre, mas Letícia percebeu que ele parecia ligeiramente menos robótico. Talvez fosse porque agora eles iam trabalhar juntos. Letícia, esta deve ser sua amiga Thaís, ele disse, estendendo a mão para cumprimentar as duas. Prazer em conhecê-lo, Sr. Valença. Thaís respondeu claramente impressionada com o ambiente. Por favor, me chamem de Gustavo. Se vamos dividir o mesmo teto, formalidades excessivas serão desnecessárias. O Dr. Roberto começou a explicar os detalhes do contrato. Era um documento de 23 páginas que cobria desde questões financeiras até cláusulas de confidencialidade. Letícia leu cada parágrafo cuidadosamente, surpreendida com quão abrangente e, estranhamente, respeitoso o acordo era. Esta cláusula aqui, ela apontou para o meio do documento, estabelece que eu terei acesso a uma conta específica para gastos pessoais. R$ 5.000 mensais, Gustavo confirmou, para suas necessidades pessoais, roupas adequadas para eventos sociais e qualquer coisa que precisar. E esta sobre aparições públicas? Aproximadamente 2 eventos por mês. Jantares beneficentes, inaugurações, alguns compromissos sociais. Nada excessivo. Thaís se inclinou para ler por cima do ombro da amiga. E essa parte sobre moradia? Vocês duas terão suas próprias suítes na cobertura. Total privacidade, acesso a todas as áreas comuns, serviço de limpeza e cozinheira, se desejarem. Letícia continuou lendo, impressionada com o nível de detalhe. Havia cláusulas sobre viagens, sobre tempo de convivência mínimo necessário para manter a credibilidade do relacionamento, sobre como lidar com a imprensa. Havia até uma seção específica sobre o que aconteceria se algum dos dois quisesse encerrar o acordo antes do prazo. Esta cláusula sobre rescisão antecipada, ela perguntou. O que significa exatamente? Se por qualquer motivo você quiser sair antes dos 12 meses, receberá uma compensação proporcional ao tempo que passou no acordo. Se eu quiser encerrar, você recebe a quantia integral. E se sentimentos reais surgirem, como discutimos? Gustavo trocou um olhar com o advogado. Incluímos uma cláusula específica sobre isso. Se ambos concordarmos que sentimentos genuínos se desenvolveram, podemos renegociar os termos do acordo ou convertê-lo em um relacionamento real. Letícia assentiu. Era estranho ver sentimentos humanos sendo tratados como itens contratuais, mas pelo menos mostrava que Gustavo havia levado a sério suas condições. Após 2 horas de revisão e esclarecimentos, chegou o momento da assinatura. Letícia segurou a caneta por alguns segundos, olhando para as linhas onde deveria assinar seu nome. Uma vez que fizesse isso, não haveria volta. Em 12 meses, ou seria uma mulher livre com R$ 2 milhões, ou teria vivido a experiência mais estranha de sua vida. Assinou seu nome com letra firme. Gustavo assinou logo em seguida e o Dr. Roberto autenticou os documentos. Parabéns, disse o advogado com um sorriso profissional. Vocês estão oficialmente noivos. A estranheza da situação atingiu Letícia em cheio naquele momento. Estava noiva de um homem que conhecia há menos de uma semana. Iam se casar em 3 semanas, morar juntos por 1 ano e fingir estar apaixonados. Era completamente surreal. Quando vocês gostariam de se mudar para a cobertura? Gustavo perguntou, guardando sua cópia dos documentos. O mais rápido possível, Letícia respondeu. Nossa situação atual não está muito sustentável.
Que tal este fim de semana? Posso providenciar uma empresa de mudanças. Thaís, que havia ficado quieta durante a maior parte da conversa, finalmente falou. Senhor, Gustavo, posso fazer uma pergunta? Claro. Por que está fazendo isso? Quero dizer, um homem como o senhor deve ter 1000 opções mais simples. Gustavo a olhou por um momento e Letícia percebeu que ele estava considerando cuidadosamente sua resposta. Porque opções simples, em minha experiência, tendem a se complicar rapidamente. Esta é uma situação clara, com expectativas bem definidas e benefícios mútuos. Prefiro a honestidade de um acordo comercial à falsidade de um romance fingido. A resposta foi tão caracteristicamente pragmática que Letícia quase sorriu. Pelo menos sabia exatamente com que tipo de pessoa estava lidando. No sábado pela manhã, uma equipe de mudanças apareceu no apartamento de Perdizes. Letícia e Thaís não tinham muitos pertences. Algumas roupas, livros, equipamentos eletrônicos de Thaís e os poucos móveis que haviam conseguido comprar ao longo dos anos. Tudo coube em menos de 10 caixas. A cobertura de Gustavo ficava em um prédio residencial no Itaim Bibi e ocupava os 2 últimos andares. Quando as portas do elevador se abriram diretamente na sala de estar, Letícia precisou fazer um esforço consciente para não deixar o queixo cair. O ambiente era espetacular. Janelas do chão ao teto ofereciam uma vista de 360 graus da cidade. A decoração era moderna e minimalista, com móveis claramente caros, mas o espaço não parecia frio ou intimidador. Havia toques pessoais, livros, algumas plantas, obras de arte que pareciam ter sido escolhidas por gosto pessoal e não por um decorador. Nossa, Thaís sussurrou, é maior que nosso prédio inteiro. Gustavo apareceu vindo de um dos corredores vestindo uma camiseta e jeans, a primeira vez que Letícia o via sem terno. Parecia mais jovem, mais acessível. Bem-vindas, disse ele. Deixem que eu mostre onde vocês vão ficar. Ele as conduziu por um corredor longo que levava à ala das suítes. A de Letícia ficava no mínimo síntese final era praticamente um apartamento completo, com quarto, sala, closet e banheiro com hidromassagem. As janelas davam para o Parque Ibirapuera e havia uma pequena varanda com vista parcial da cidade. Esta é minha suíte, Gustavo disse, apontando para uma porta no meio do corredor. E esta será a de Thaís, indicou uma porta do lado oposto. A suíte de Thaís era ligeiramente menor, mas igualmente luxuosa. Ela entrou no quarto e se jogou na cama king size, rindo como uma criança. Lê, acho que posso me acostumar com isso. Gustavo sorriu, a primeira expressão genuinamente descontraída que Letícia vira nele. Há uma cozinheira disponível se vocês quiserem, mas a cozinha está liberada para qualquer coisa que prefiram fazer. A academia fica no andar de baixo, assim como o escritório onde trabalho quando estou em casa. Você trabalha em casa frequentemente? Letícia perguntou. 2 ou 3 vezes por semana. Acho mais produtivo para certas atividades. Eles passaram o resto da manhã organizando as coisas de Letícia e Thaís, e ela foi surpreendida por quão prestativo Gustavo era. Ajudou a carregar caixas, sugeriu a melhor organização para o closet e até ofereceu para ajudar Thaís a montar sua estação de trabalho na suíte. No almoço, os 3 se sentaram à mesa da varanda com uma vista impressionante da cidade. A cozinheira, Dona Isabel, uma senhora simpática na casa dos 50 anos, havia preparado um almoço brasileiro tradicional: arroz, feijão, picanha grelhada e salada. Então, Thaís disse, pegando uma porção generosa de arroz, como vai funcionar essa coisa toda? Vocês vão ter que agir como um casal apaixonado em público? Não exatamente apaixonado, Gustavo respondeu, mas como um casal adulto e reservado. A ideia é que desenvolvemos uma relação sólida, baseada em respeito e compatibilidade intelectual. E em privado? Letícia perguntou. Em privado somos apenas 2 pessoas dividindo o mesmo espaço, sem obrigações além do que está no contrato. Era uma ideia estranha, mas tranquilizadora ao mesmo tempo. Letícia havia estado nervosa com a possibilidade de ter que fingir intimidade, até mesmo quando estivessem sozinhos. Após o almoço, Gustavo se retirou para o escritório,
deixando as duas amigas explorarem livremente a cobertura. Havia uma sala de cinema, uma biblioteca impressionante, um terraço com piscina e até mesmo um pequeno jardim interno. "Lê", Thaís disse enquanto caminhavam pelo terraço. "Eu sei que isso é estranho e tudo mais, mas, cara, não é possível que ele seja assim tão frio quanto parece, né? Quero dizer, a casa dele é linda, ele foi super gentil conosco, ajudou com as caixas." Letícia havia pensado a mesma coisa. O Gustavo que conhecera no escritório era calculista e formal. O Gustavo que as recebera em casa era atencioso e até mesmo um pouco tímido. Talvez houvesse mais camadas nele do que aparentava. "Não sei", disse honestamente. "Acho que ele é mais complicado do que deixa transparecer." Naquela noite, após Thaís ter se recolhido ao quarto para trabalhar em um projeto, Letícia se encontrou sozinha, na sala de estar. Gustavo estava lendo um livro na poltrona ao lado da janela, e ela se sentou no sofá próximo com um livro que havia pego emprestado da biblioteca dele. Ficaram em silêncio confortável por quase 1 hora, cada um imerso em sua leitura. Era estranho como a situação parecia natural, apesar de toda a artificialidade do acordo. "Posso perguntar uma coisa?", Letícia disse finalmente. Gustavo levantou os olhos do livro. "Claro." "Por que você realmente não acredita em relacionamentos? Quero dizer, além da praticidade do acordo." Ele fechou o livro e a olhou por um momento, como se estivesse decidindo quanto de si mesmo estava disposto a revelar. "Meus pais tiveram um relacionamento terrível", disse finalmente. "Passaram 20 anos se destruindo mutuamente em nome do amor. Minha mãe sofreu muito. Meu pai se tornou alguém que eu não reconhecia. Cresci vendo que sentimentos intensos tornam as pessoas irracionais e cruéis. E você nunca se apaixonou?" "Uma vez, aos 25 anos. Gustavo fez uma pausa. Terminou exatamente como eu esperava. Ela queria coisas que eu não sabia como dar. Eu queria previsibilidade e honestidade. No final, nos machucamos muito tentando ser algo que não éramos." Letícia assentiu. Pela primeira vez estava vendo uma faceta genuinamente vulnerável dele. "E você?", ele perguntou. "Já foi casada, noiva?" "Tive um relacionamento sério há 3 anos. Durou 2 anos e meio. Letícia se acomodou melhor no sofá. "Ele queria que eu fosse alguém mais domesticada. Queria que eu abrisse mão da carreira, que me contentasse em ser sustentada. Não funcionou. Você escolheu independência sobre segurança. Escolhi dignidade sobre comodismo." Gustavo a olhou com algo que parecia respeito. "É uma escolha corajosa. Ou teimosa, dependendo do ponto de vista." Ele quase sorriu. "Talvez seja a mesma coisa." A conversa fluiu naturalmente. A partir daí, falaram sobre trabalho, sobre família, sobre seus objetivos de vida. Letícia descobriu que Gustavo era formado em engenharia e administração, que havia assumido a empresa aos 30 anos, quando o pai se afastou por problemas de saúde, e que, apesar da frieza aparente, tinha opiniões muito fortes sobre responsabilidade social corporativa. Gustavo descobriu que Letícia havia sido a primeira pessoa da família a cursar ensino superior, que havia ganhado uma bolsa integral na faculdade por mérito acadêmico, e que sonhava em um dia ter sua própria empresa de comunicação focada em projetos de impacto social. Quando finalmente se recolheram aos respectivos quartos, por volta da meia-noite, Letícia se deu conta de que havia se esquecido completamente de que estava conversando com o homem com quem se casaria por conveniência. A conversa havia sido genuína, interessante e surpreendentemente confortável. No domingo, Gustavo as levou para conhecer o prédio e os arredores. Havia um shopping próximo, restaurantes, uma padaria artesanal que ele frequentava todas as manhãs para comprar pão. Letícia percebeu que ele tinha uma rotina bem estabelecida, mas não rígida. Parecia alguém que valorizava previsibilidade, mas não era obsessivo por controle. Na segunda-feira, ele disse durante um café da tarde na padaria: "Vamos precisar fazer nossa primeira aparição pública oficial. Há um jantar beneficente na casa do Miguel Santana. É um evento pequeno, apenas cerca de 50 pessoas, mas várias delas fazem parte do conselho da empresa." "Como devo me comportar?", Letícia perguntou. "Seja você mesma.
A ideia é que somos um casal que se conheceu recentemente, se conectou intelectualmente e decidiu construir algo juntos. Nada muito dramático ou apaixonado. Thaís riu. Vocês dois são perfeitos um para o outro, ambos pragmáticos demais para o próprio bem. Gustavo e Letícia se entreolharam, e ela percebeu que havia algo de verdadeiro na observação da amiga. Talvez por isso o acordo funcionasse tão bem entre eles. Ambos entendiam a necessidade de praticidade sem julgamento. Na segunda-feira, Letícia acordou com um frio na barriga. Era o dia da primeira aparição pública como noiva de Gustavo Valença. Havia escolhido um vestido preto elegante que ele havia mandado entregar no fim de semana, junto com sapatos e uma pequena bolsa que combinavam perfeitamente. Gustavo a esperava na sala, impecável em um smoking. Quando ela apareceu, ele a olhou de cima a baixo de uma forma que a fez corar ligeiramente. Você está linda, disse simplesmente. Obrigada. Você também está muito elegante. No carro a caminho do evento, ele a instruiu sobre algumas pessoas que estariam presentes, sobre assuntos que provavelmente seriam abordados, sobre como responder a perguntas sobre o relacionamento. E se alguém perguntar como nos conhecemos? Através de trabalho. Você estava fazendo uma consultoria para uma empresa parceira nossa. Nos encontramos algumas vezes, descobrimos que temos muito em comum e as coisas evoluíram naturalmente. Simples. As melhores histórias costumam ser. A festa acontecia em uma mansão no Jardim Europa, e desde o momento em que desceram do carro, Letícia sentiu os olhares sobre eles. Gustavo ofereceu o braço e ela o aceitou, tentando projetar a confiança de alguém que pertencia àquele ambiente. Gustavo, um homem na casa dos 60 anos, se aproximou com um sorriso caloroso. E esta deve ser a famosa Letícia que não paramos de ouvir falar. Miguel, esta é Letícia Bandeira, minha noiva. Letícia Miguel Santana, presidente do Conselho da Valquira. Letícia estendeu a mão com um sorriso. Prazer em conhecê-lo, Sr. Santana. O prazer é meu, querida. Gustavo tem falado muito sobre você. E assim começou a noite de representação. Letícia foi apresentada a dezenas de pessoas, todas curiosas sobre a mulher que havia conquistado o coração do solteiro mais cobiçado de São Paulo. Ela respondeu às perguntas com naturalidade, falou sobre seu trabalho, sobre seus interesses, sobre como havia conhecido Gustavo. O mais surpreendente era como Gustavo se comportava ao lado dela. Atencioso, mas não excessivo, protetor sem ser possessivo, orgulhoso de apresentá-la, mas sem exageros dramáticos. Era exatamente como ele havia descrito, um casal adulto e compatível. Durante o jantar, sentados lado a lado, eles mantiveram uma conversa fluida com outros convidados. Letícia descobriu que conseguia se expressar naturalmente naquele ambiente e que muitas das pessoas presentes eram genuinamente interessantes. Não era o mundo de futilidade que havia imaginado. Vocês fazem um casal lindo, comentou a esposa de Miguel, Dona Carmen. É muito refrescante ver Gustavo tão relaxado e feliz. Letícia olhou para ele e percebeu que Dona Carmen estava certa. Gustavo realmente parecia mais relaxado do que ela havia visto antes. Talvez a presença dela estivesse funcionando como planejado. No final da noite, no carro voltando para casa, ficaram em silêncio por alguns minutos. — Como você achou? Gustavo perguntou finalmente. — Melhor do que esperava. As pessoas foram muito receptivas. Você se saiu muito bem. Foi natural, elegante, inteligente. Exatamente o que precisávamos. Obrigada. Letícia fez uma pausa. Gustavo, posso dizer uma coisa? Claro. Você também foi diferente hoje à noite, mas humano. Ele a olhou com curiosidade. Como assim? Não sei. Você sorriu mais, conversou mais facilmente, parecia menos rígido, como se a presença de alguém ao seu lado o deixasse mais confortável. Gustavo considerou isso por um momento. Talvez você esteja certa. Talvez seja mais fácil navegar situações sociais quando não estou constantemente tendo que justificar por que estou sozinho. Quando chegaram em casa, Thaís os esperava na sala com um sorriso malicioso. E aí, como foi a estreia?
Melhor do que esperávamos, Letícia respondeu, tirando os sapatos. As pessoas foram receptivas e nós funcionamos bem juntos. Funcionamos bem? Thaís repetiu, levantando uma sobrancelha. Que escolha interessante de palavras. Letícia percebeu o que a amiga estava insinuando e corou ligeiramente. Foi um acordo profissional, Thaís. Nada mais. Mas quando se despediram de Gustavo e foram cada uma para seu quarto, Letícia se deu conta de que havia algo diferente na dinâmica entre eles. Algo que havia mudado durante aquela noite de representação. Talvez fosse apenas o conforto crescente entre duas pessoas que estavam aprendendo a trabalhar juntas. Ou talvez fosse algo que ela ainda não estava pronta para admitir. 3 semanas se passaram desde a mudança para a cobertura, e Letícia estava se surpreendendo com a facilidade com que havia se adaptado à nova rotina. As manhãs começavam sempre com o aroma do café que Gustavo preparava religiosamente às 6h30, antes de sair para a academia do prédio. Ela descobrira que ele tinha uma pequena obsessão por café de qualidade e sempre experimentava grãos diferentes, anotando suas impressões em um caderno específico para isso. Era uma quinta-feira, quando Letícia acordou mais tarde que o usual. Havia ficado até tarde na noite anterior trabalhando em uma campanha para a agência, e quando chegou à cozinha, às 8 da manhã, encontrou uma xícara de café ainda quente esperando por ela, com um pequeno bilhete ao lado. Experimentei um grão colombiano novo. Acho que vai gostar. G. Era o tipo de gesto pequeno e atencioso que Gustavo fazia regularmente, sempre sem alarde, sempre como se fosse a coisa mais natural do mundo. Letícia sorriu enquanto tomava o café. Estava delicioso, com notas de chocolate e um amargor suave que combinava perfeitamente com seu gosto. Thaís apareceu na cozinha alguns minutos depois, ainda de pijama e com os cabelos desarrumados. "Bom dia, Cinderela", disse com um sorriso sonolento. "O príncipe já saiu?" "Pare com isso", Letícia riu. "E sim, ele foi trabalhar. Você percebe que estão ficando cada vez mais sincronizados, né? Ontem vocês terminaram as frases um do outro 3 vezes durante o jantar. É convivência, Thaís. É normal quando pessoas dividem o mesmo espaço." Thaís pegou uma maçã da fruteira e a observou com um olhar conhecedor. "É claro que é só isso." Letícia preferiu não responder. A verdade era que havia notado a mesma coisa, mas não estava pronta para admitir o que isso poderia significar. Gustavo e ela haviam desenvolvido uma rotina confortável, uma facilidade de convivência que ia muito além do que estava previsto no contrato. Conversavam durante as refeições, assistiam filmes juntos algumas noites, e ele havia até começado a pedir sua opinião sobre algumas decisões relacionadas à empresa. No trabalho, Letícia mergulhou nas atividades do dia, tentando não pensar sobre o crescente conforto que sentia na presença de Gustavo. Tinha uma apresentação importante pela tarde e queria garantir que tudo estivesse perfeito. Foi por volta do 12h que seu telefone tocou. Era ele. "Letícia, você tem planos para hoje à noite?" "Nenhum específico. Por quê?" "Surgiu um compromisso de última hora. Um jantar no Fasano com alguns investidores internacionais. Seria importante que você estivesse presente." "Claro, sem problemas." "Obrigado. Ah, e Letícia..." Gustavo fez uma pausa. "Talvez seja interessante usar algo mais formal. Esses investidores são bem tradicionais." Letícia prometeu que se arrumaria adequadamente e desligou o telefone, já mentalmente passando pelo seu guarda-roupa. Gustavo havia providenciado algumas peças mais elegantes para ela, mas este jantar parecia exigir algo especial. Às 6 da tarde, quando chegou em casa, encontrou uma caixa da Diane von Furstenberg sobre sua cama com um cartão. "Para esta noite, achei que combinaria com você. G." Dentro da caixa havia um vestido azul marinho de corte impecável, sofisticado, mas não exagerado. Gustavo havia escolhido o tamanho exato, e quando Letícia se olhou no espelho, teve que admitir que ele tinha bom gosto. O vestido realçava sua silhueta sem ser chamativo, e a cor complementava seus olhos castanhos. Quando desceu para a sala, Gustavo estava ajustando os punhos da camisa social. Ele a olhou de cima a baixo e algo mudou em sua expressão.
Você está deslumbrante, disse, e havia algo em sua voz que não estava lá nas outras vezes. Obrigada pelo vestido. Você tem excelente gosto. Tenho bons conselheiros, ele respondeu, mas continuou olhando para ela de uma forma que a fez corar ligeiramente. O jantar no Fasano foi um sucesso. Letícia conversou fluentemente com os investidores alemães sobre as tendências do mercado brasileiro. Impressionou um grupo de executivos japoneses com suas observações sobre comunicação cross-cultural. E conseguiu fazer um empresário inglês rir com uma anedota bem-humorada sobre as diferenças culturais entre Brasil e Europa. Gustavo a observava durante toda a noite, com algo que ela interpretou como orgulho genuíno. Não era a satisfação de alguém cujo plano estava funcionando, mas o orgulho de alguém que estava genuinamente impressionado com a pessoa ao seu lado. Sua noiva é notável, comentou o investidor alemão durante o café. Inteligente, articulada, carismática. Você é um homem de sorte, Gustavo. Sou mesmo, Gustavo respondeu, olhando diretamente para Letícia, e pela primeira vez ela acreditou que ele estava sendo sincero. No carro, voltando para casa, ficaram em silêncio por alguns minutos. O motorista dirigia suavemente pelas ruas iluminadas de São Paulo e Letícia se deu conta de que estava observando o perfil de Gustavo refletido na janela. Você foi incrível hoje à noite, ele disse finalmente. Eu me diverti. São pessoas interessantes. O Herr Müller ficou impressionado com suas observações sobre economia comportamental. Raramente vejo alguém conseguir mudar a opinião dele sobre alguma coisa. Ele só precisava de uma perspectiva diferente. Gustavo se virou para olhá-la. É exatamente isso que você faz, não é? Oferece perspectivas diferentes. Faz as pessoas pensarem além das próprias limitações. Havia algo na forma como ele disse isso que fez o coração de Letícia acelerar ligeiramente. Gustavo. Sim? Nada. Esqueça. Mas ela não conseguiu esquecer. E pela primeira vez desde que haviam assinado o contrato, se perguntou se os sentimentos que estava desenvolvendo eram unilaterais. No sábado seguinte, Gustavo anunciou durante o café da manhã que haviam sido convidados para o Baile Aurora, um dos eventos sociais mais prestigiosos do calendário paulistano. É um evento beneficente anual, ele explicou. Muito tradicional, muita gente influente. Será nossa apresentação oficial para a sociedade paulistana. Que tipo de evento exatamente? Letícia perguntou. Formal, muito formal. Música clássica, jantar de gala, leilão beneficente. O dress code é black tie. Thaís assobiou baixinho. Caramba, isso é sério. É, onde estarão algumas pessoas que eu preferiria que conhecessem Letícia em um ambiente controlado. Gustavo continuou. Como quem? Letícia intuiu que havia algo mais atrás dessa explicação. Meu primo Leandro estará lá. E provavelmente Bianca Prado também. Quem é Bianca Prado? Gustavo hesitou por um momento. Alguém com quem tive um relacionamento há alguns anos. Ela tem dificuldade de aceitar que seguimos caminhos diferentes. Thaís e Letícia trocaram olhares. Era a primeira vez que Gustavo mencionava uma ex-namorada, e pelo tom de voz, parecia ser território complicado. Ela vai ser um problema? Letícia perguntou diretamente. Espero que não, mas é melhor estarmos preparados. Na segunda-feira, Gustavo levou Letícia a uma boutique exclusiva nos Jardins para escolher um vestido para o baile. Era o tipo de lugar onde não havia preços visíveis e onde a vendedora oferecia champanhe enquanto apresentava as opções. Senhor Valença, que prazer recebê-lo novamente, disse a proprietária, uma mulher elegante na casa dos 50. E esta deve ser sua noiva. Ouvi falar muito sobre a senhora. Letícia passou as 2 horas seguintes experimentando vestidos deslumbrantes. Havia um Valentino vermelho que era pura elegância, um Oscar de la Renta em azul petróleo que a fazia parecer uma princesa e um Giorgio Armani preto que era a definição de sofisticação. Que tal este? A vendedora trouxe um último vestido, um Elie Saab em tom champanhe com bordados dourados delicados. Era ao mesmo tempo clássico e moderno, elegante e ousado. Quando Letícia saiu do provador, Gustavo estava olhando o telefone,
mas levantou os olhos e parou completamente. O vestido a transformava em algo etéreo, real e surreal ao mesmo tempo. Este, ele disse simplesmente. Definitivamente este. No dia do baile Aurora, Letícia passou a tarde se preparando. Thaís a ajudou com o cabelo, um coque elegante que deixava o pescoço à mostra, e com a maquiagem, suave mas sofisticada. Quando colocou o vestido e os sapatos Louboutin que Gustavo havia escolhido, se olhou no espelho e mal se reconheceu. Minha nossa, Thaís disse atrás dela. Lê, você está... Uau! Gustavo a esperava na sala, impecável em um smoking feito sob medida. Quando ela desceu as escadas, ele se levantou e a observou em silêncio por alguns segundos. Você está magnífica, disse oferecendo o braço. Você também está muito elegante. O baile acontecia no Copacabana Palace, e desde o momento em que chegaram, Letícia se sentiu como se tivesse entrado em um filme. O salão estava decorado com flores brancas e douradas. Havia uma orquestra sinfônica tocando, e os convidados usavam as joias mais deslumbrantes que ela já havia visto. Gustavo, querido. Uma voz feminina chamou sua atenção. Era uma mulher deslumbrante na casa dos 30, loira usando um vestido vermelho que custava provavelmente mais que um carro. Que surpresa encontrar você aqui. Bianca, Gustavo cumprimentou educadamente. Esta é minha noiva, Letícia Bandeira. Letícia Bianca Prado. Bianca estendeu uma mão perfeitamente manicurada e sorriu, mas seus olhos analisaram Letícia de cima a baixo com uma frieza calculada. Prazer, querida. Ouvi tanto sobre você. O tom era doce, mas havia veneno por baixo. Que vestido interessante, muito ousado para alguém tão jovem. Letícia sorriu de volta, mantendo a compostura. Obrigada. Gustavo tem excelente gosto. Oh, sim, ele sempre teve. Bianca riu, mas o som não chegou aos olhos. Embora às vezes seja um pouco impulsivo em suas escolhas. A tensão no ar era palpável, e Letícia percebeu que Gustavo havia se enrijecido ao lado dela. Bianca, se nos der licença... Ele começou. Claro, claro. Nos vemos mais tarde, tenho certeza. Bianca se afastou, mas não antes de lançar um último olhar venenoso para Letícia. Essa foi muito intensa, Letícia comentou quando ficaram sozinhos. Bianca pode ser territorial. Ignore qualquer coisa que ela diga. Mas Letícia percebeu que Gustavo estava mais tenso do que havia estado a noite toda. Havia história ali, e não era apenas sobre um relacionamento que havia terminado mal. Durante o jantar, sentados em uma mesa com outros casais influentes, a conversa fluiu normalmente. Letícia se envolveu em discussões sobre arte, política, negócios, e novamente impressionou a todos com sua inteligência e articulação. Foi durante a sobremesa que um homem se aproximou da mesa. Alto, moreno, com um sorriso charmoso que não conseguia esconder algo predatório nos olhos. Primo, disse batendo no ombro de Gustavo, não vai me apresentar à sua encantadora noiva? Leandro, Gustavo respondeu friamente. Letícia, este é meu primo, Leandro Valença. Leandro, Letícia Bandeira. Leandro beijou a mão dela com exagerada galanteria. É um prazer, Letícia. Posso dizer que é ainda mais bela do que as fotos nos jornais sugeriam. Obrigada. E dizer que conseguiu conquistar o coração de gelo do meu primo. Deve ter poderes especiais. Letícia percebeu imediatamente que Leandro era o tipo de homem que usava charme como uma arma. Tudo nele parecia calculado para impressionar, mas havia algo genuinamente desagradável por baixo da superfície polida. Gustavo é uma pessoa excepcional, ela respondeu diplomaticamente. Oh, é mesmo, tão excepcional que até conseguiu se apaixonar. Leandro riu, mas havia algo cruel no som. Quem diria que ele era capaz de sentimentos tão humanos? A provocação era óbvia, e Letícia viu Gustavo apertar a mandíbula. Era claro que havia uma rivalidade profunda entre os primos. O amor às vezes nos surpreende, ela disse suavemente, colocando a mão sobre a de Gustavo em um gesto que parecia natural, mas era calculado para mostrar unidade. Que romântico, Leandro sorriu. Bem, espero que vocês sejam muito felizes.
E Gustavo, não esqueça que ainda temos aquela conversa pendente sobre os assuntos da família. Quando Leandro se afastou, Letícia percebeu que Gustavo estava visivelmente incomodado. Que assuntos da família? Ela perguntou baixinho. Nada que você precise se preocupar hoje à noite. Mas ela podia ver que era exatamente o tipo de coisa com a qual deveria se preocupar. A orquestra começou a tocar uma valsa, e Gustavo se levantou oferecendo a mão. Dança? Na pista de dança, com Gustavo a conduzindo suavemente pela música, Letícia se sentiu como se estivesse em outro mundo. Eles dançavam bem juntos, seus movimentos sincronizados como se houvessem praticado por anos. Você dança muito bem, ela comentou. Aulas obrigatórias durante a adolescência. Minha mãe insistia. Onde ela está, aliás? Pensei que estaria aqui. Está viajando. Mas ficaria orgulhosa de ver como você está lidando com tudo isso. Letícia o olhou nos olhos e, por um momento, esqueceu completamente que estavam fingindo. Gustavo, posso perguntar uma coisa? Claro. Isso, a forma como nos damos bem, como funcionamos juntos, é só porque somos compatíveis profissionalmente ou há algo mais? Gustavo parou de dançar por um momento olhando diretamente em seus olhos. Letícia, Gustavo, querido, a voz de Bianca cortou o momento como uma lâmina. Posso roubar sua noiva para uma conversa rápida? Coisa de meninas. Antes que qualquer um dos dois pudesse protestar, Bianca havia entrelaçado o braço no de Letícia e a estava conduzindo para longe da pista de dança. Vamos ao ladies' room, querida. Precisamos conversar. No banheiro luxuoso, Bianca se posicionou entre Letícia e a porta e sua máscara de cordialidade caiu completamente. Muito bem, querida, vamos parar de fingir. Sei exatamente o que você é e o que está fazendo. Não, sei do que está falando. É claro que sabe. Uma garota de origem humilde que deu sorte de chamar a atenção de Gustavo em um momento vulnerável. Bianca cruzou os braços. Você realmente acha que pode enganá-lo permanentemente? Eu não estou enganando ninguém. Por favor. Gustavo pode estar passando por uma fase, mas não é estúpido. Eventualmente vai perceber que vocês são de mundos completamente diferentes. Letícia respirou fundo, tentando manter a calma. Bianca, não sei que tipo de relacionamento vocês tiveram, mas isso não te dá o direito de... O direito? Bianca riu friamente. Querida, eu conheço Gustavo há 10 anos. Sei exatamente do que ele precisa, do que ele gosta, do tipo de mulher que realmente o complementa. E não é você. Então, por que ele não está com você? A pergunta atingiu Bianca no orgulho, e por um momento sua compostura vacilou. Porque ele está confuso, mas confusão passa. E se não passar? Vai passar. Bianca se aproximou baixando a voz. E quando passar, você vai voltar para o seu lugar de origem com seus amiguinhos de classe média baixa, e Gustavo voltará para onde pertence, com alguém que realmente o entende. Letícia sentiu a raiva subindo, mas forçou um sorriso. Sabe, Bianca, você pode estar certa sobre muitas coisas. Gustavo e eu realmente somos de mundos diferentes, mas há uma coisa que você não entende. O quê? Ele escolheu estar comigo, e enquanto essa for a escolha dele, vou estar ao lado dele. Se um dia ele decidir que não é isso que quer, respeitarei a decisão. Mas não vou sair de cena porque uma ex-namorada ressentida acha que ainda tem algum direito sobre ele. Bianca a olhou com raiva pura por alguns segundos, depois recompôs a máscara de elegância. Veremos. Quando voltaram ao salão, Gustavo estava conversando com um grupo de empresários, mas seus olhos a procuraram imediatamente. Ele se desculpou e veio ao encontro dela. Tudo bem? Perguntou baixinho. Perfeitamente. Letícia sorriu, mas ele percebeu que algo havia mudado. O resto da noite passou sem mais confrontos diretos, mas Letícia sentia os olhares de Bianca e Leandro sobre eles constantemente. Era como se estivessem sendo estudados, analisados, testados. No carro, voltando para casa, Gustavo finalmente quebrou o silêncio. O que Bianca disse para você? Letícia considerou mentir, mas decidiu pela honestidade. Que somos de mundos diferentes e que eventualmente você vai perceber isso. E o que você respondeu?
Que enquanto você escolher estar comigo, estarei ao seu lado. Gustavo a olhou por um longo momento. E se eu escolher ficar permanentemente? A pergunta a pegou completamente desprevenida. Gustavo, Letícia, estas últimas semanas, não esperava que fosse assim. Não esperava que você fosse assim. Como assim? Inteligente, sim. Isso eu sabia. Mas também engraçada, carinhosa, genuína. Você me faz querer ser uma versão melhor de mim mesmo. O coração de Letícia estava batendo tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvir. Você também me surpreendeu. Pensei que fosse frio e calculista, mas você é atencioso, protetor e mais gentil do que deixa transparecer. Letícia. Sim? Posso te beijar? A pergunta ficou suspensa no ar do carro por alguns segundos que pareceram eternos. Letícia sabia que se dissesse sim, estariam cruzando uma linha que não havia volta. Sabia que sentimentos reais estavam emergindo, exatamente como havia colocado no contrato, que deveria ser tratado com honestidade. Sim, ela sussurrou. O beijo foi suave no início, quase hesitante, como se ambos estivessem testando águas desconhecidas. Depois se aprofundou, carregado de semanas de tensão crescente, de momentos roubados, de olhares que duravam um pouco mais que o necessário. Quando se separaram, ficaram olhando um para o outro em silêncio. Isso muda tudo, Gustavo disse finalmente. Eu sei. Não era parte do plano. Planos mudam. Ele sorriu. Um sorriso genuíno, vulnerável. Estou apavorado. Eu também. Mas não quero parar. Nem eu. Quando chegaram à cobertura, Thaís os esperava com um sorriso curioso. Como foi o baile? Vocês dois parecem diferentes. Letícia e Gustavo se entreolharam, e ela percebeu que não conseguiria esconder nada da melhor amiga. Foi revelador, disse finalmente. Revelador como? Como se talvez este acordo fosse mais complicado do que imaginávamos, Gustavo respondeu. Thaís os olhou alternadamente. Depois sorriu com satisfação. Finalmente, eu estava me perguntando quando vocês iam admitir que estavam apaixonados. Não estamos apaixonados, Letícia protestou automaticamente. Ainda, Gustavo adicionou, olhando diretamente para ela. A palavra ficou suspensa no ar como uma promessa e uma ameaça ao mesmo tempo, porque se havia uma coisa que todos os três sabiam naquele momento, era que estavam navegando em território completamente inexplorado. E pela primeira vez desde que haviam assinado o contrato, nenhum deles tinha certeza de como tudo isso terminaria. Os dias que se seguiram ao baile Aurora foram marcados por uma mudança sutil, mas perceptível na dinâmica da cobertura. Letícia e Gustavo não haviam conversado diretamente sobre o beijo, mas havia uma nova consciência entre eles, uma tensão elétrica que pairava no ar sempre que se encontravam na cozinha de manhã ou se sentavam juntos para assistir ao noticiário noturno. Era segunda-feira quando Gustavo bateu na porta da suíte de Letícia por volta das 9 da noite. Ela estava trabalhando em alguns relatórios da agência, usando um roupão de seda que ele havia providenciado, junto com outras roupas íntimas, quando descobriu que ela não possuía nada adequado para a nova vida. "Posso entrar?" perguntou através da porta. "Claro." Gustavo entrou carregando 2 taças de vinho e uma expressão ligeiramente nervosa que ela nunca havia visto antes. "Pensei que poderíamos conversar." Letícia fechou o laptop e se acomodou melhor na cama, aceitando a taça de vinho. Era um Bordeaux excepcional, do tipo que custava mais que seu antigo salário mensal. "Sobre o que aconteceu no sábado?" ela perguntou diretamente. "Entre outras coisas." Gustavo se sentou na poltrona próxima à cama, mantendo uma distância respeitosa. "Letícia, preciso ser honesto com você sobre algumas coisas." O tom sério o fez gelar por dentro. "Que tipo de coisas?" "Sobre Leandro. Sobre por que este casamento é tão importante." Gustavo tomou um gole do vinho antes de continuar. "Meu pai não morreu de causas naturais." Letícia quase derrubou a taça. "Como assim?" "Ele se suicidou." A palavra saiu como um sussurro doloroso. "Estava enfrentando uma depressão severa, problemas com a empresa, pressões que eu não soube reconhecer na época." "Gustavo,
Eu sinto muito. A cláusula do casamento no testamento não foi ideia dele. Foi de Leandro. Gustavo se levantou e caminhou até a janela. Ele convenceu meu pai, no estado mental fragilizado em que estava, de que eu precisava de estabilidade emocional para liderar a empresa adequadamente. Letícia começou a entender a dimensão do que estava acontecendo. Leandro planejou isso. Planejou ter controle sobre a Valquíria se eu não conseguisse me casar no prazo. Gustavo se virou para olhá-la. Ele sabia que eu não acreditava em relacionamentos. Sabia que seria quase impossível para mim encontrar alguém genuíno em tão pouco tempo. Por isso você optou pelo acordo contratual. Era a única solução lógica. Até... Gustavo hesitou. Até o quê? Até eu começar a sentir coisas que não esperava sentir. Letícia colocou a taça na mesa de cabeceira e se levantou caminhando até ele. Que tipo de coisas? Letícia, eu acordo pensando no seu sorriso. Passo o dia procurando desculpas para te ligar. Chego em casa ansioso para saber como foi seu dia. Ele a olhou com uma vulnerabilidade que a desarmar completamente. Não sei quando foi que parei de fingir que você era apenas uma solução para um problema. Ela estendeu a mão e tocou o rosto dele suavemente. Gustavo. Sei que isso complica tudo. Sei que não era o acordo. O acordo incluía uma cláusula sobre sentimentos reais. Ela lembrou suavemente. Incluía. Mas não sei como proceder. A partir daqui. Letícia sorriu. Que tal começarmos sendo honestos um com o outro? Honesto como? Como eu te contando que também acordo pensando em você. Que fico esperando você chegar em casa. Que este lugar só se torna realmente casa quando você está nele. Gustavo a olhou em silêncio por um longo momento. Depois puxou-a suavemente para mais perto. Letícia, posso te beijar de novo? Desta vez ela não hesitou. Sim. O beijo foi diferente do primeiro. Menos hesitante, mais profundo, carregado de semanas de tensão e admissões recém-feitas. Quando se separaram, ficaram abraçados, respirando no mesmo ritmo. E, agora? Ela perguntou. Agora tentamos descobrir como transformar um contrato em algo real. Foi Thaís quem os encontrou na manhã seguinte, abraçados no sofá da sala, dormindo sob um cobertor. Ela parou na entrada da cozinha e sorriu com satisfação. Bom dia, pombinhos. Letícia despertou primeiro ainda nos braços de Gustavo e sentiu o rosto esquentar. Thaís, relaxa. Acho lindo. Thaís foi fazer café. Era hora de vocês pararem de fingir que isso era só negócio. Gustavo abriu os olhos e sorriu apertando Letícia contra o peito. Bom dia. Dormimos aqui? Conversamos até tarde. Acabamos adormecendo. Era estranho como algo tão simples quanto acordar nos braços dele parecia tão natural. Como se fosse exatamente onde deveria estar. Os dias seguintes foram uma descoberta constante. Gustavo era surpreendentemente romântico quando permitia a si mesmo ser vulnerável. Deixava pequenos presentes para Letícia, livros que achou que ela gostaria, flores escolhidas pessoalmente, ingressos para espetáculos de que havia mencionado ter vontade de assistir. Letícia, por sua vez, descobriu que tinha um talento natural para quebrar as barreiras emocionais que Gustavo havia construído ao longo dos anos. Conseguia fazê-lo rir com facilidade, o fazia falar sobre seus medos e sonhos, e gradualmente foi vendo o homem por trás da máscara de CEO implacável. Foi numa quinta-feira que tudo começou a desmoronar. Letícia estava no trabalho quando recebeu uma ligação de Thaís, visivelmente alterada. Lê, você precisa voltar para casa, agora. Por quê? O que aconteceu? Bianca esteve aqui. Letícia sentiu o sangue gelar. Como assim esteve aí? Ela apareceu dizendo que tinha uma proposta para você. Deixou um envelope e disse que você tem até amanhã para dar uma resposta. Que tipo de proposta? Não abri o envelope, mas lê... Ela estava muito confiante. Havia algo nela que me deu medo. Letícia inventou uma desculpa no trabalho e saiu correndo. No táxi para casa, 1000 possibilidades passaram por sua cabeça, nenhuma delas boa. Bianca havia demonstrado no baile que era capaz de qualquer coisa para recuperar Gustavo.
E uma mulher desesperada e rica era uma combinação perigosa. Em casa encontrou Thaís na sala, claramente nervosa. O envelope estava sobre a mesa de centro, grosso e com o nome de Letícia, escrito em uma caligrafia elegante. Ela disse mais alguma coisa? Que você ia entender perfeitamente o que estava propondo e que seria inteligente aceitar. Letícia abriu o envelope com mãos ligeiramente trêmulas. Dentro, havia várias fotografias e um documento de uma página. As fotografias mostravam ela e Gustavo em momentos íntimos dos últimos dias, abraçados no sofá, beijando-se na cozinha, caminhando de mãos dadas no parque próximo ao prédio. Alguém havia estado vigiando-os, fotografando-os, invadindo sua privacidade de forma assustadora. O documento era uma proposta direta, 5 milhões de reais para que Letícia rompesse o contrato com Gustavo e desaparecesse de sua vida permanentemente. Lê. Thaís se aproximou vendo que ela havia empalidecido. O que é? Letícia mostrou as fotografias e o documento à amiga, que ficou igualmente chocada. Ela está oferecendo 5 milhões para você sumir? E tem fotografias nossas. Alguém está nos vigiando, Thaís. Você vai contar para o Gustavo? Claro que vou. Letícia guardou tudo no envelope novamente. Ela está louca se pensa que pode me comprar. Mas quando Gustavo chegou em casa naquela noite, suas primeiras palavras foram: precisamos conversar. Letícia o olhou e percebeu que ele estava visivelmente abalado. Gustavo, o que houve? Leandro me procurou hoje. Ele tem informações sobre nosso acordo. O coração de Letícia disparou. Que tipo de informações? Gustavo se sentou pesadamente no sofá. Ele sabe sobre o contrato, sobre as condições financeiras, sobre tudo. Como ele pode saber disso? Não sei. Mas ele está ameaçando tornar público se eu não transferir voluntariamente minhas ações para ele. Letícia se sentou ao lado dele e pegou o envelope que estava sobre a mesa. Gustavo, Bianca também me fez uma proposta hoje. Ela contou sobre a visita, mostrou as fotografias, explicou sobre os 5 milhões oferecidos. Conforme falava, via o rosto de Gustavo ficar cada vez mais sombrio. Eles estão trabalhando juntos, ele disse finalmente. Como assim? Leandro e Bianca. Sempre suspeitei que havia alguma conexão entre eles. Mas agora está claro. Ele quer a empresa. Ela me quer de volta. Decidiram unir forças. Mas isso não faz sentido. Por que ela ajudaria Leandro a conseguir a empresa se o objetivo dela é ficar com você? Gustavo suspirou profundamente. Porque se Leandro conseguir o controle da Valquíria, eu ficarei vulnerável, fragilizado, precisando de apoio. E quem estará lá para me oferecer consolo e suporte? A maquinação era cruel e inteligente. Letícia sentiu um arrepio de medo genuíno. O que fazemos? Não sei. Gustavo passou as mãos pelos cabelos. Se tornarmos o contrato público, pareço um manipulador que comprou uma esposa. Se não fizermos nada, eles podem vazar as informações de qualquer forma, controlando a narrativa. Existe uma terceira opção, Letícia disse suavemente. Qual? Eu aceito a proposta da Bianca e desapareço. Gustavo a olhou como se ela tivesse dito a coisa mais absurda do mundo. Nem pense nisso. Gustavo, 5 milhões é muito dinheiro, e se eu sair de cena, Leandro perde o argumento principal dele. Letícia, você não entende. Gustavo se virou para olhá-la diretamente. Isso deixou de ser sobre o contrato há muito tempo. Isso agora é sobre nós, sobre o que sentimos um pelo outro. Eu sei, mas... Não, sem mas. Não vou deixar que eles destruam o que construímos. A determinação na voz dele a tocou profundamente, mas também a deixou ainda mais preocupada. E se eles conseguirem? E se você perder tudo por minha causa? Então perderei tudo valendo a pena. Naquela noite, nenhum dos dois conseguiu dormir. Ficaram na cama de Gustavo. Ela havia começado a dormir lá nas últimas noites, conversando sobre possibilidades, estratégias, tentando encontrar uma saída para o labirinto em que se encontravam. Tem que haver algo que possamos fazer, Letícia murmurou, a cabeça apoiada no peito dele. Ah, mas você não vai gostar. O quê?
Podemos antecipar o casamento e tornar tudo público antes que eles façam. Contar nossa versão da história primeiro. Letícia levantou a cabeça para olhá-lo. Contar que versão? A verdade, que começou como um acordo de conveniência, mas se transformou em amor real. A palavra amor ficou suspensa no ar entre eles. Era a primeira vez que um dos dois a pronunciava. É isso que é? Ela perguntou suavemente. Amor? Gustavo a olhou nos olhos. Não sei como mais chamar o que sinto por você. Letícia sentiu lágrimas se formando. Gustavo, eu te amo, Letícia. Sei que é complicado. Sei que começou de forma estranha, mas é real. É a coisa mais real que já senti na vida. Eu também te amo, ela sussurrou. E isso me apavora. Por quê? Porque agora não é mais só sobre mim. É sobre nós. E não sei se sou forte o suficiente para lutar contra pessoas como Bianca e Leandro. Gustavo a beijou suavemente. Você é mais forte do que imagina. E não está sozinha nessa luta. Na sexta-feira de manhã, Letícia acordou com Gustavo já vestido para trabalhar. Tenho uma reunião importante hoje, ele explicou. Vou tentar conversar com alguns conselheiros da empresa, ver se consigo apoio antes que Leandro faça sua jogada. E eu? O que devo fazer sobre a proposta da Bianca? Ignore. Não dê a ela a satisfação de uma resposta. Letícia passou o dia inteiro na agência, tentando se concentrar no trabalho, mas sua mente estava constantemente voltada para a situação em casa. Por volta das 3 da tarde, recebeu uma ligação de um número desconhecido. Letícia Bandeira? Sim. Aqui é Amanda Santos do jornal Folha de São Paulo. Gostaria de fazer algumas perguntas sobre seu relacionamento com Gustavo Valença. O sangue de Letícia gelou. Que tipo de perguntas? Sobre a natureza contratual do relacionamento de vocês. Temos informações de que se trata de um casamento arranjado por motivos financeiros. Eles haviam vazado a história. Bianca e Leandro haviam cumprido a ameaça. Não tenho comentários, Letícia disse e desligou o telefone. Nos minutos seguintes, recebeu mais 5 ligações de jornalistas diferentes. A história estava se espalhando como fogo em mato seco. Ligou para Gustavo imediatamente. Gustavo, eles vazaram tudo. Eu sei, estou vendo as chamadas entrarem agora. O que fazemos? Você volta para casa imediatamente. Vou cancelar minhas reuniões e encontro você lá. Não fale com nenhum. Jornalista. O trajeto de volta para casa foi um pesadelo. Letícia teve que sair pela porta dos fundos da agência para evitar 2 repórteres que estavam esperando na frente do prédio. No táxi, viu seu nome Trending Topic no Twitter. As manchetes eram devastadoras. Bilionário compra esposa por 2 milhões. O casamento fake de Gustavo Valença. Cinderela moderna ou golpista ambiciosa. Quando chegou à cobertura, encontrou Gustavo ao telefone com seus advogados, visivelmente furioso. Ele encerrou a ligação e veio abraçá-la imediatamente. Como está se sentindo? Como se o mundo inteiro estivesse me julgando, ela respondeu honestamente. Letícia, vamos passar por isso. Encontraremos uma forma. Thaís apareceu na sala, pálida e visivelmente abalada. Gente, tem jornalistas na portaria do prédio. O porteiro ligou dizendo que não vai conseguir segurá-los por muito tempo. Ótimo, Gustavo murmurou. Estamos presos aqui. Foi nesse momento que o telefone da casa tocou. Era Dona Isabel, a cozinheira. Senhor Gustavo, tem uma senhora aqui dizendo que é sua mãe. Gustavo franziu o senho. Minha mãe? Ela está viajando. Ela diz que precisa falar urgentemente com o senhor. Alguns minutos depois, uma mulher elegante na casa dos 55 anos entrou na sala. Iris Valença era uma versão feminina de Gustavo. Mesma postura aristocrática, mesmos olhos azuis penetrantes, mas com uma suavidade maternal que ele não possuía. Mãe? Gustavo se levantou, claramente confuso. Pensei que você estivesse em Paris. Voltei quando soube da confusão. Iris beijou o rosto do filho e depois se virou para Letícia. E esta deve ser a famosa Letícia que finalmente conquistou o coração do meu filho. Letícia corou ligeiramente. Senhora Valença, prazer em conhecê-la. O prazer é meu, querida.
E por favor, me chame de Iris. Gustavo ainda parecia atordoado com a presença da mãe. Como soube sobre a confusão? Leandro me ligou ontem à noite. A expressão de Iris endureceu. Pensou que eu ficaria chocada e correria para confrontá-lo sobre esse casamento escandaloso. E não ficou? Iris riu. Um som melodioso que lembrava Gustavo quando relaxado. Querido, eu sabia do contrato desde o início. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Como assim sabia? Gustavo perguntou. Achou mesmo que conseguiria investigar a vida de alguém tão minuciosamente sem que eu soubesse? Tenho meus próprios contatos, Gustavo. Iris se acomodou no sofá. Soube sobre o acordo, sobre as condições, sobre tudo. E não disse nada? Por quê? Era uma solução inteligente para um problema criado pelo seu primo manipulador. E, francamente, achei que talvez um pouco de companhia feminina te fizesse bem. Letícia e Gustavo se entreolharam, ainda processando a revelação. Mas depois, Iris continuou, comecei a receber relatórios diferentes sobre como vocês estavam se comportando juntos, sobre pequenos gestos carinhosos, sobre como Gustavo estava sorrindo mais, e percebi que algo real estava nascendo. Relatórios de quem? Gustavo perguntou, franzindo o senho. Dona Isabel, principalmente. Ela tem olhos muito observadores. A cozinheira havia sido informante da matriarca da família. Era quase cômico. Iris, Letícia disse hesitantemente. A senhora não está chateada com a situação? Chateada? Querida, estou encantada. Iris sorriu calorosamente. Meu filho finalmente encontrou alguém que o faz feliz genuinamente. Não me importa como começou. Mas e agora? Gustavo perguntou. Com toda essa exposição na mídia, a expressão de Iris se tornou mais séria. Agora, queridos, é hora de lutar pelo que vocês têm. Naquela noite, os três elaboraram uma estratégia. Iris havia trazido informações valiosas sobre as manobras de Leandro, incluindo alguns detalhes sobre suas próprias dívidas e problemas financeiros que poderiam ser usados como contra-ataque. Leandro sempre foi ambicioso, Iris explicou, mas também sempre foi descuidado. Se cavalcarmos um pouco, tenho certeza de que encontraremos esqueletos no armário dele. E Bianca? Letícia perguntou. Ah, Bianca. Iris sorriu com uma expressão que lembrava um predador. Deixe Bianca comigo. Conheço alguns segredos sobre a família Prado que ela preferiria manter enterrados. Era estranho como a presença da mãe de Gustavo havia mudado completamente a dinâmica da situação. Pela primeira vez, desde que tudo havia começado a desmoronar, Letícia se sentia como se talvez houvesse esperança. Amanhã, Iris anunciou, daremos nossa própria entrevista coletiva. Contaremos nossa versão da história antes que eles controlem completamente a narrativa. Nossa versão? Gustavo perguntou. A verdade, que sim, começou como um acordo comercial, mas que se transformou em amor real, e que isso, de alguma forma, torna a história ainda mais bonita. Letícia olhou para Gustavo, que sorriu para ela com uma expressão que misturava alívio e determinação. Talvez realmente pudessem vencer essa batalha. Talvez o amor fosse mais forte que toda a manipulação e chantagem. Mas conforme a noite avançava e os três planejavam a contraofensiva, nenhum deles imaginava que Leandro e Bianca ainda tinham uma carta na manga. Uma carta que poderia destruir tudo de uma vez por todas. A manhã de sábado chegou com uma chuva fina que cobria São Paulo como um manto de melancolia. Letícia acordou cedo nos braços de Gustavo, mas desta vez não havia paz no despertar. Hoje seria o dia da entrevista coletiva que tentaria salvar suas reputações e seu relacionamento. Iris já estava na cozinha quando desceram, impecavelmente vestida apesar da hora matinal, conversando ao telefone em tom baixo, mas firme. Sim, eu entendo as implicações. Não, isso não é negociável. Perfeito, nos vemos às 10. Ela desligou e se virou para eles com um sorriso que não chegava aos olhos. Bom dia, queridos. Dormiram bem? Considerando as circunstâncias, Gustavo respondeu, servindo café para todos. Com quem estava falando? Doutor Henrique Carvalho, meu advogado, e tenho boas notícias. Iris se acomodou à mesa.
Encontramos algumas informações muito interessantes sobre as atividades financeiras do seu primo. Que tipo de informações? Aparentemente, Leandro tem usado recursos da empresa para cobrir dívidas pessoais consideráveis, dívidas de jogo, especificamente. Letícia quase derrubou a xícara de café. Ele é viciado em jogos. E muito mal nisso, pelo que parece. Deve aproximadamente 3 milhões de reais a algumas pessoas muito desagradáveis. Gustavo franziu o senho. Como você descobriu isso? Querido, quando você tem 60 anos e conhece a elite paulistana há décadas, desenvolve uma rede de informações muito eficiente. Iris sorriu com satisfação. A dona Conceição Montenegro, do Jockey Club, foi muito esclarecedora. Thaís apareceu na cozinha, ainda de pijama, mas claramente nervosa. Gente, tem mais jornalistas na portaria. E tem também algumas pessoas com cartazes. Que tipo de cartazes? Letícia perguntou, temendo a resposta. Alguns a favor, outros contra. Um grupo está chamando vocês de golpistas românticos, outro está defendendo o direito ao amor verdadeiro. A situação havia se tornado um circo mediático. Letícia suspirou profundamente. Iris, tem certeza de que a entrevista coletiva é uma boa ideia? Mais do que nunca. Precisamos controlar a narrativa antes que ela nos destrua completamente. O telefone da casa tocou. Era Dona Isabel novamente. Senhor Gustavo, tem uma moça aqui dizendo que precisa falar urgentemente com a Dona Letícia. Diz que é sobre Thaís. Sobre mim? Thaís ficou pálida. Quem é? Alguns minutos depois, uma mulher jovem, visivelmente nervosa, entrou na sala. Era clara a hesitação em seus olhos. Letícia Bandeira? Sim, sou eu. Meu nome é Carla Santos. Trabalhava para Leandro Valença. O silêncio na sala foi total. Trabalhava? Gustavo perguntou. Ele me demitiu ontem, depois que eu me recusei a fazer algo que considerava errado. Carla olhou especificamente para Thaís. Senhorita Avelar, ele me pediu para hackear seus computadores e plantar evidências de que a senhora estava vendendo informações sobre a família Valença. Thaís ficou lívida. O quê? Era para ser a próxima jogada dele. Desacreditar a senhora e, por tabela, sua amiga. Carla tirou um pendrive da bolsa. Tenho todas as provas aqui. E-mails dele ordenando as ações, pagamentos para investigadores particulares, tudo. Iris se levantou com os olhos brilhando. Carla, querida, você pode ser a salvação de todos nós. Ainda não terminei. Carla respirou fundo. Senhor Valença, seu primo não está agindo sozinho nisso. Como assim? Bianca Prado ofereceu 500 mil reais para ele conseguir o controle da empresa. Ela não quer apenas o senhor de volta. Ela quer a empresa também. As peças do quebra-cabeça finalmente se encaixaram. Bianca e Leandro não estavam apenas colaborando. Eram sócios em uma tentativa de golpe corporativo disfarçada de drama pessoal. Tem mais uma coisa. Carla continuou visivelmente nervosa. Eles planejam interromper sua entrevista coletiva hoje. Bianca vai aparecer dizendo que está grávida do Sr. Gustavo. Letícia sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. O quê? É mentira, é claro. Mas eles têm exames falsificados, uma história elaborada. A ideia é criar o maior escândalo possível. Gustavo estava visivelmente furioso. Isso é difamação, calúnia. É guerra, Iris disse simplesmente. E agora sabemos exatamente como contra-atacar. As 2 horas seguintes foram intensas. Iris coordenou uma operação militar de precisão, fazendo ligações, organizando advogados, preparando documentos. Carla entregou todas as evidências digitais que possuía, criando um dossiê devastador contra Leandro. Às 11 da manhã, a entrevista coletiva começou no salão nobre do Hotel Copacabana Palace. Letícia estava nervosa, mas determinada. Gustavo, ao seu lado, projetava uma autoridade fria e controlada. Iris se posicionou estrategicamente na primeira fila. Bom dia, Gustavo começou, sua voz ecoando pelo salão lotado de jornalistas. Gostaríamos de esclarecer alguns fatos sobre nossa relação que foram distorcidos na imprensa. É verdade que houve um contrato financeiro? Uma repórter perguntou imediatamente.
Sim, Letícia respondeu, surpreendendo a todos com a franqueza. Nosso relacionamento começou como um acordo comercial. Um murmúrio percorreu o salão. Mas, ela continuou, o que a imprensa não reportou é que sentimentos reais se desenvolveram. O que começou como conveniência se transformou em amor. Genuíno. Como podemos ter certeza de que não é apenas parte da encenação? Outro jornalista questionou. Foi nesse momento que Gustavo pegou a mão de Letícia e a olhou diretamente nos olhos. Porque vou renunciar ao controle da Valkyra Tech. O salão explodiu em murmúrios chocados. Letícia o olhou com surpresa. Gustavo, não? Sim. Se a única forma de provar que nosso amor é real é abrir mão do motivo original do contrato, então é isso que farei. Ele se virou para as câmeras. Prefiro ter Letícia sem a empresa do que ter a empresa sem ela. Foi nesse momento exato que as portas do salão se abriram dramaticamente. Bianca Prado entrou com uma postura teatral, usando um vestido branco que sugeria inocência, seguida por Leandro. Desculpem a interrupção, Bianca anunciou, mas preciso revelar algo importante. Ela caminhou até a frente do salão, as câmeras automaticamente se voltando para ela. Estou grávida de 3 meses e o pai é Gustavo Valença. O caos que se seguiu foi indescritível. Jornalistas gritando perguntas, câmeras disparando flashes, um borbulhão de vozes tentando entender o que estava acontecendo. Letícia sentiu o mundo girar, mas Gustavo apertou sua mão firmemente. É mentira, ele disse calmamente, no microfone. Tenho exames médicos que provam o contrário, Bianca retrucou, acenando alguns papéis. Foi quando Iris se levantou. Querida Bianca, disse com uma calma gélida, que interessante você mencionar exames médicos. Iris se dirigiu ao púlpito com uma autoridade que fez todos silenciarem. Porque eu também tenho alguns exames aqui. Exames que mostram que você fez uma histerectomia aos 28 anos devido a complicações médicas, o que torna fisicamente impossível você estar grávida. Bianca empalideceu visivelmente. Isso é informação médica privada. Que você tornou pública ao mentir sobre uma gravidez inexistente. Iris continuou implacavelmente. E já que estamos revelando verdades, que tal contarmos sobre os 3 milhões de reais que você ofereceu ao Leandro para conseguir o controle da empresa? Leandro tentou falar, mas Iris o cortou. Ah, e sobre suas dívidas de jogo, Leandro. Dívidas que você estava cobrindo com dinheiro da Valkyra Tech. Carla, que estava estrategicamente posicionada na audiência, se levantou. Eu posso confirmar tudo isso. Tenho documentos e gravações de todas as transações ilegais. O salão estava em silêncio absoluto agora. Bianca e Leandro perceberam que haviam sido completamente expostos. Isso é difamação, Leandro gaguejou. É justiça, disse uma voz, do fundo do salão. Todos se viraram para ver um homem de meia idade se aproximando. Era o Dr. Roberto Almeida, o advogado que havia redigido o contrato original. E tenho aqui uma informação que mudará tudo, ele continuou, tirando um documento da pasta. Este é o testamento original do Sr. Valença Pai, o verdadeiro testamento. Gustavo franziu o senho. Como assim, verdadeiro? O testamento que foi lido após o falecimento do seu pai foi uma versão falsificada. A cláusula sobre casamento nunca existiu. O silêncio foi ensurdecedor. O quê? Gustavo sussurrou. Seu pai jamais colocaria tal cláusula no testamento. Leandro forjou o documento após a morte do tio, sabendo que seria o único a se beneficiar se você não conseguisse cumprir condições impossíveis. Leandro tentou sair do salão, mas seguranças haviam se posicionado nas portas. Isso significa, Dr. Roberto continuou, que Gustavo sempre teve direito total à herança e que este casamento, embora tenha começado sob falsos pretextos, é baseado em amor genuíno. Letícia estava tentando processar tudo. Gustavo nunca precisou se casar? Nunca, confirmou o advogado. Gustavo se virou para ela e havia lágrimas em seus olhos. Letícia, Você se sacrificou por nada, ela sussurrou. Não por... nada por você. E faria de novo, mesmo sabendo a verdade.
Foi quando Bianca fez sua última jogada desesperada. Mesmo que isso seja verdade, gritou, Gustavo nunca vai conseguir amar alguém realmente. Ele é frio, calculista, incapaz de sentimentos genuínos. Letícia se levantou, caminhando até onde Bianca estava. Você está errada, disse com uma calma que surpreendeu a todos. Gustavo é a pessoa mais carinhosa, atenciosa e amorosa que conheci. Ele prepara meu café todas as manhãs, lembra do meu tipo de flor favorito, me escuta falar sobre meus sonhos como se fossem os mais importantes do mundo. Ela se virou para as câmeras. Sim, nosso relacionamento começou como um contrato, mas se transformou na coisa mais real da minha vida. E não vou deixar que pessoas amarguradas e manipuladoras destruam isso. O salão explodiu em aplausos. Jornalistas estavam visivelmente emocionados. Câmeras capturaram o momento em que Gustavo a puxou para um beijo apaixonado diante de todo o país. 6 meses depois, Letícia estava na varanda da nova casa que haviam comprado em Campos do Jordão, observando Gustavo plantar rosas no jardim. Ele havia descoberto uma paixão inesperada pela jardinagem após sair voluntariamente da presidência da Valkyra Tech. A empresa agora era dirigida por uma equipe competente, enquanto Gustavo se focava em projetos de responsabilidade social. Letícia havia aberto sua própria empresa de comunicação, especializada em campanhas para ONGs. Thaís apareceu na varanda carregando 2 xícaras de café. O jardineiro mais bonito do mundo está progredindo, comentou, observando Gustavo lutando com um torrão de terra particularmente teimoso. Ele está feliz, Letícia sorriu. Nunca o vi tão relaxado. E Bianca e Leandro? Presos. Os crimes financeiros eram mais extensos do que imaginávamos. Vão passar alguns anos refletindo sobre suas escolhas. Gustavo se aproximou, com as mãos sujas de terra e um sorriso que ela havia aprendido a amar. As rosas estão plantadas, devem florir no início do outono. Perfeito para o casamento, Letícia disse, beijando-o suavemente. O casamento. Desta vez, seria real, pequeno, íntimo. Apenas família e amigos próximos, na capela da cidade, seguido de uma festa simples no jardim que ele estava criando. Sabe, Gustavo disse, abraçando-a por trás. Às vezes penso no que teria acontecido se você tivesse recusado minha proposta original. Por que pensaria nisso? Porque foi a melhor decisão que tomei na vida, mesmo sendo por motivos completamente errados. Letícia se virou nos braços dele. Não, foram motivos errados. Foram os motivos certos disfarçados de motivos errados. Como assim? Você estava procurando alguém em quem pudesse confiar, alguém honesto, alguém que não quisesse você apenas pelo dinheiro. Encontrou tudo isso, só não da forma que esperava. Gustavo a olhou com aquela expressão de admiração que ainda a fazia corar. Eu te amo, Letícia Bandeira. Eu também te amo, Gustavo Valença, para sempre. Enquanto se beijavam no jardim da casa que agora era verdadeiramente deles, o sol se punha sobre as montanhas de Campos do Jordão, pintando o céu de tons dourados. Ao longe, Iris caminhava pelo jardim com Dona Marinalva, que havia se recuperado completamente e agora vivia com eles na casa de hóspedes. Thaís observava tudo da varanda, digitando em seu laptop. Havia decidido escrever um livro sobre toda a experiência, com o título provisório, Como um contrato se transformou em amor verdadeiro. 2 anos depois, numa tarde ensolarada de domingo, Letícia estava sentada na mesma varanda, agora com uma barriga de 6 meses de gravidez, observando Gustavo brincar no jardim com Luna, a Golden Retriever que haviam adotado. Papai está ensinando a Luna a plantar flores, ela disse, passando a mão na barriga. Quando você nascer, ele vai te ensinar também. Gustavo se aproximou, beijou a barriga e depois os lábios dela. Como estão meus amores hoje? Sua filha está agitada. Acho que vai ser jardineira como o pai. Ou comunicadora brilhante como a mãe. Por que não as 2 coisas? Na mesa da varanda, emoldurado em vidro e cercado por flores secas, estava o contrato original que havia mudado suas vidas. Não como uma lembrança de artificialidade, mas como um símbolo de como o amor pode florescer nos lugares mais inesperados. Porque às vezes,
as melhores histórias de amor começam com as premissas mais improváveis. E às vezes a coisa mais real que encontramos na vida é aquela que começou sendo completamente fingida. Gustavo e Letícia haviam aprendido que o amor verdadeiro não é sobre como você começa uma história, mas sobre como escolhe escrevê-la, página após página, dia após dia, mesmo quando, especialmente quando, ninguém está prestando atenção. E conforme o sol se punha mais uma vez sobre Campos do Jordão, eles sabiam que sua história de amor estava apenas começando. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Letícia e Gustavo tenha tocado profundamente seus corações. Se vocês se emocionaram com essa jornada de amor que floresceu de um simples contrato, deixem seu like, inscrevam-se em nosso canal e contem nos comentários qual momento mais os marcou. Todos os dias trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo e verdadeiro da alma humana. Te esperamos no próximo episódio, onde novas paixões, reviravoltas e finais surpreendentes os aguardam.